Bom, excelente pergunta já de início. Realmente, pensar em uma idade ideal para a criança ser exposta às telas, à questão da tecnologia, é uma dificuldade hoje para a gente, porque a gente está imerso, né? Todo mundo está com o seu celular, com o seu tablet, a televisão ligada, enfim, nós temos muitas telas. Mas o ideal é que a criança não tenha nenhuma exposição até os 2 anos de idade. A partir de 2 anos, de 2 até 6, 7 anos, é tolerável até 1 hora de exposição ao dia, tá? Isso, se possível, dividido em pequenos períodos, né? O que acontece, né? A gente sabe que tem mães que vão trabalhar, que precisam ir para fora, tem situações que às vezes precisa ter alguma coisa ali para distrair, mas é fundamental o convívio, o contato olho no olho, né? O desenvolvimento humano passa muito por isso, e a tela dificulta isso e vai levar a criança a um prejuízo no desenvolvimento. Existem até pesquisas que mostram que crianças que são expostas a mais de 1 hora de tela no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, acabam tendo um desempenho intelectual pior depois, quando maiores, quando já na escola, acabam tendo, desenvolvem menos a sua inteligência, né? Falando uma linguagem bem clara. Para estabelecer limites, é importante que a gente seja claro com a criança. A criança tem dificuldade de entender o quanto é 1 hora, o quanto são 2 horas, o quanto é uma tarde, enfim. Mas a gente vai colocando, explica, olha, você vai ter direito a 1 hora aqui de atividade no tablet, por exemplo. E a gente vai falando, olha, já passou metade do tempo, só tem metade. Agora já passou metade da metade, só tem 15 minutos. A gente vai antecipando que vai terminar o período. Isso vai colaborar muito para que a criança tenha uma atitude menos agressiva e menos impulsiva, né? Quando se tira o tablet, quando se tira o celular, e isso vai melhorando no convívio, né? Para não ter grandes conflitos. Em relação aos aplicativos, existem aplicativos sim de algumas ferramentas online que você pode monitorar os sites que a criança está usando e também o tempo de uso. Mas nada melhor do que estar por perto. É claro que às vezes a criança está ali brincando no quarto, está um pouquinho distante de você e alguns aplicativos são interessantes, mas eu não gostaria de indicar nenhum aplicativo específico. Eu acho que mais importante do que o aplicativo é o pai estar presente, o pai estar passando, o pai ver qual a reação da criança com aquilo, ficar atento, né? Já bloquear de antemão sites pornográficos, sites impróprios, mas a gente tem que ficar bem atento mesmo, que mesmo em sites que aparentemente são seguros, às vezes existem links que a criança vai clicando, e quando vê já está em lugares perigosos. Então, é muito importante a observação mesmo, tá junto, tá perto, tá do lado, tá vendo o que está acontecendo. Faz parte do papel do pai e da mãe controlar sim o que o filho está fazendo, né? Claro que você vai deixar ele conversar com um amiguinho, é claro que vai ter acesso às vezes a algum bate-papo, algum jogo online, mas é importante que a gente verifique isso também, tá? Porque muitas coisas acontecem, existem aplicativos, por exemplo, como o Discord, que a gente adulto não consegue entender muito como funciona, mas eles conseguem fazer salas virtuais só de menores de idade, por exemplo, ou de uma maneira que bloqueie o pai e a mãe. E daí nenhum aplicativo consegue ler isso. Então é importante que a gente tenha esse contato e a gente tenha o controle, mesmo a criança sendo mais velha. O que é bom é que a gente aos poucos vá dando liberdade, e conforme a liberdade que a gente vê a criança tendo e a resposta dela a essa liberdade, a gente tome ou não algumas atitudes. Então a gente vai dando um pouco mais de corda para a criança, vamos dizer assim, conforme a gente nota que ela está mais segura, realmente respeitando limites, realmente utilizando aquilo para uma coisa boa, mas eu acho que não dá para ter privacidade total. Se você deixar privacidade total, é abrir brecha para que alguma coisa aconteça. Eu não recomendaria, não. Eu acho que mesmo o filho adolescente, a filha adolescente, o pai tem que ter um certo controle, pelo menos aí até os 15, 16 anos é necessário um controle de perto. É fundamental, né? Diálogo aberto é fundamental, mas esse diálogo tem que ser no nível de entendimento da criança. Não dá para você, uma criança de 2 anos, colocar todas as explicações necessárias, né? É aquela coisa, é assim e ponto, né? Às vezes, porque vai ficar o porquê. Mas é interessante que a gente explique que a gente quer o melhor, e com o passar do tempo, conforme a criança vai entendendo mais, a gente vai colocando e debatendo isso.
E aquilo, né? Não ser tão rígido, assim, ai, é só 15 minutos todo dia, 15 minutos, deu 15 minutos, tá no meio do joguinho lá, apaga tudo, cai tudo. Mas a gente ter um pouquinho de maleabilidade é importante no relacionamento. Sim, diálogo é fundamental, mas sempre lembre-se, explique na compreensão que a criança tem, naquela compreensão daquela faixa etária. E explique os motivos que você está fazendo, mas conforme maior seja a criança ou adolescente, mais fácil a gente explicar. A criança menor, a gente vai ter que ser um pouquinho mais firme, explicar que é para o bem dela, que a gente quer o melhor para ela, mas não dá para ficar debatendo muito, tem que ser um pouco firme. Mas é sempre fundamental o diálogo, né? Bom, diversas atividades podem ser feitas, né? Por exemplo, né, brincar com a criança, ensinar brincadeiras antigas, estimular a criança no momento de ócio, de tédio, a criar alguma coisa nova. A questão da pintura, que crianças normalmente adoram pintar, desenhar, enfim, há alternativas que a gente pode fazer. Os próprios esportes, né? Jogar um futebol, jogar vôlei, jogar tênis, brincar de queimada, enfim. São muitas as atividades que são possíveis, né? É só a gente lembrar da nossa infância, das infâncias dos nossos avós, o que eles faziam, como eles criavam situações, usar a imaginação. Um grande problema da tela é isso, o mundo fica pouco imaginativo, fica muito virtual, né? Mas pouco de imagens a serem criadas pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo intelecto. E isso tudo vai gerando uma geração que ela não consegue expandir a sua imaginação, a sua criatividade, acaba ficando limitada aos jogos e as atividades ali. Um bom senso sempre é recomendável, muito carinho, muita atenção, eventualmente fazer algumas pequenas trocas. Um dia talvez permitir um pouquinho mais de tela, porque no outro dia nós vamos compensar e passar o dia na praça, no parque, no bosque, na praia. A gente vai fazer um piquenique ao ar livre, enfim. A gente pode fazer algumas pequenas trocas, mas estimulando a criança, né, em atividades, principalmente contato com a natureza. Contato com a natureza e contato com a família, eventualmente com pets também, né, com os animais, que crianças também gostam bastante. Tudo isso vai ser interessante no substituir a tela e não criar crianças que sejam muito ansiosas, né? A questão das mídias sociais, elas nos levam muito à questão da liberação de dopamina e dopamina rápida e todo o tempo liberando dopamina e a criança vai ficando enfadada, cansada, extremamente irritada, extremamente ansiosa e a gente tem visto crianças muito ansiosas e eventualmente partindo até para a depressão, quadros depressivos. Então, é importante esse contato com a natureza, com o chão, pisar no chão, mexer com a terra, né, plantar uma horta, ir no pomar, colher uma fruta, tudo isso faz parte de atividades que podem trazer mais paz, mais tranquilidade e melhorar, amenizar essa angústia em relação à questão das telas, tá bom?